Vamos aqui a gravação de mais um módulo. Hoje nós vamos gravar o módulo 4, Dinâmicas Familiares e Ciclo de Vida. A dinâmica familiar e ciclo de vida ajudam a nós entendermos como a família muda e cresce com o passar do tempo, né? Eles vão mostrar como cada membro se relaciona e interage dentro do grupo, além de revelar os desafios e mudanças que surgem em cada fase, em cada etapa, em cada ciclo da vida. Então vamos lá, vamos às dinâmicas familiares, o funcionamento interno da família. A dinâmica familiar refere-se aos padrões de interação e comunicação e comportamento que ocorrem entre os membros de uma família. Esses padrões são influenciados como padrões cultural, história da família, crença, papéis e eventos significativos. Vamos conhecer aqui alguns elementos da dinâmica familiar. Um exemplo, papéis familiares. O que é o papel familiar? É onde cada membro assume um papel específico dentro da família. Provedor, cuidador, mediador, né? E esses papéis, eles podem ser positivos, mas também pode ser disfuncional. Quando é que ele se torna um papel disfuncional? Como um membro daquela família se torna um bode expiatório ou o herói daquela família, né? Quando um filho assume o lugar de pai, né? É ele que resolve tudo, é ele que toma a frente de tudo, então ele se torna o herói da família. Mas esse papel não é um papel positivo, é um papel disfuncional, né? Porque ali acaba que aquele filho, ele toma um lugar diferente, ou aquela pessoa que assumiu esse papel, né? De herói ou bode expiatório. Nós temos também aqui outro elemento, que é o padrão de comunicação, né? A comunicação ela tem dois tipos, a saudável e a disfuncional, né? Então, a forma como a família se comunica afeta a sua capacidade de resolver os conflitos. Então, se nessa família tiver uma comunicação saudável, né, vai ser mais fácil resolver as questões ali dentro daquela família, porque as pessoas se comunicam abertamente, de forma respeitosa. Mas quando a comunicação é disfuncional, né, ali é uma comunicação agressiva, é uma comunicação passiva ou passiva-agressiva, ou também uma comunicação evasiva. Nós vamos estar falando sobre cada uma delas específica mais à frente. Gestão de conflitos. Como é que o conflito é visto dentro desta família, né? Conflitos fazem parte de todas as famílias, em qualquer relação, mas como resolver, né, é que determina o impacto no sistema familiar, né? Por que isso acontece? Porque o ambiente molda as pessoas, a cultura, né? E por aí vai. Relações de poder. A distribuição e autoridade na família influenciam as decisões e dinâmica no geral, né? Então, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, né? Está relacionado também ao poder, à hierarquia, cada um no seu lugar. Então, a distribuição de autoridade na família ajuda, né, nas decisões e no modo geral do funcionamento dessa família. Limites. Os limites podem ser saudáveis, rígidos ou difusos, afetando a autonomia e a conectividade entre os membros da família. Tanto o excesso como uma falta modifica o sistema, né? A gente nem pode dar muito e nem prender demais. Tem que ser equilibrado, tem que haver um equilíbrio, uma forma saudável de lidar com os limites. Vamos agora conhecer um pouco aqui sobre o ciclo da família, as etapas da jornada familiar. O ciclo de família é um conjunto de fases previsíveis
que uma família atravessa ao longo do tempo. Cada fase traz desafio único, exigindo adaptação nos papéis, responsabilidade e dinâmica familiar. Então, o ciclo da vida familiar é um conjunto de fases previsíveis, ou seja, vai sempre acontecer, né? Só que nós precisamos aprender a conviver com os desafios, que por muitas vezes vai exigir uma adaptação nova, uma nova responsabilidade, assumir um outro lugar, um novo lugar dentro daquela família, né? Vamos conhecer um pouco das fases da vida familiar. Vamos para o modelo clássico, que primeiro é a formação do casal, né? Depois a chegada dos filhos. Terceiro, a família com filhos pequenos. Quarto, família com filhos adolescentes. 5, a saída dos filhos, que é o chamado ninho vazio. E sexto, o envelhecimento e transição final. Então, nós estamos vendo aqui algumas fases do ciclo da vida e nós vamos conhecer particularmente cada uma delas. Formação do casal, né? É a transação de indivíduo solteiro para um sistema conjugal, né? De sozinho para agora acompanhado. Qual vai ser o desafio? Ajuste de expectativas, divisões de tarefas e construção de intimidade. Então, esse vai ser o desafio na formação de casal. O próximo desafio é a chegada dos filhos, né? Inclusão do novo membro da família. Qual vai ser o desafio da chegada dos filhos? A redistribuição de papéis, equilíbrio entre responsabilidades parentais e conjugais, né? Vai ser um novo desafio, que ali vai incluir cuidar, educar, proteger, garantir o bem-estar físico, emocional e social da criança ou do adolescente, né? E isso inclui oferecer amor, limites, valores, alimentação, saúde, moradia, educação, segurança e muito mais, né? Então, a inclusão do novo membro, às vezes esperado ou não, né? Porque às vezes aquela família já estava ali estruturada para esperar aquele novo membro, mas de repente não estava, né? E gera mudança significativa. Terceiro, família com filhos pequenos, né? Qual vai ser o foco? O foco é criar os filhos e educar. O principal foco é criar e educar as crianças. E qual vai ser o desafio? A gestão de tempo, né? Recursos financeiros e demanda emocionais. Tempo de qualidade, né? A criança, muitas vezes tem pais que eles preferem dar um brinquedo caro para a criança e acham que aquilo ali vai substituir o seu amor, vai substituir a sua presença. Mas o tempo de qualidade é que vai marcar na vida dessa criança e no futuro, né? O carinho, né? A criança, ela aprende a ser carinhosa, a amar, a dar e receber amor, com a troca de carinho entre os pais. Então, por isso, os pais eles precisam ter consciência nessa demanda emocional para que o seu comportamento venha influenciar positivamente na vida futura dos filhos. Família com adolescentes é nosso quarto desafio, família com filhos adolescentes. A adolescência ela traz mudança na dinâmica e na autoridade, também na comunicação. E qual vai ser o principal desafio? Conflitos de independência, comunicação aberta e apoio emocional, né? A linguagem já muda, né? O filho já não quer ser tratado como criança,
né? Aqueles pais que ficam dentro, eu mesma assim, meu bebê, meu bebê. Aí ela disse, seu filho cresceu. Aí que eu fui perceber que meu filho já estava um adolescente, que eu não podia mais viver chamando ele de bebê. Então aí vai mudar a linguagem, né? Vem o conflito de independência, né? O adolescente já não quer mais ser levado para a escola pelos pais, né? Tem adolescente que quando chega a uma certa distância da escola, ele já pede o pai para voltar, para ele continuar. Mas isso não é vergonha, entre parênteses, mas é um conflito de independência. Eles já querem mostrar que eles já estão crescendo. E os pais precisam entender essa linguagem dos adolescentes, né? E ter uma comunicação aberta, né? Não se afligir com esse tipo de comportamento, mas conversar, explicar, né? Dar um apoio emocional. Essa fase é a fase que mais os filhos precisam do apoio dos pais. Todas as fases, mas na adolescência vem aí a compreensão da linguagem, né? Aí, de repente, vem os filhos adultos, né? Que é a quinta etapa, que depois de adultos, eles agora vão buscar sua independência e a casa novamente se torna vazia, né? Aí, de repente, está ali os pais novamente sozinhos. Nós chamamos até de síndrome do ninho vazio, porque nessa etapa muitos pais entram em conflito, né? Qual vai ser o desafio aí nessa fase da saída dos filhos? Redefinição. Vocês desculpem que às vezes o TDAH faz um pouquinho a minha língua embolar. E tem palavras que não saem. Redefinição de relação conjugal. Adaptação à solidão. Ou seja, né, quando os pais têm a solidão como um momento de olhar para si, cuidar mais de si, é uma solidão saudável. Mas quando eles levam para um momento de tristeza, depressão, aí é hora de ter um novo olhar sobre esse comportamento, né? Quando acontece o momento do ninho vazio? Acontece quando os filhos crescem e saem de casa para seguir suas próprias vidas. Essa fase pode trazer sentimento misto para os pais. Pode ser orgulho pelos filhos ter crescido, né, e ter seguido a sua própria vida, mas também pode trazer um sentimento de solidão, de tristeza, né, um sentimento de vazio dentro do lar. Muitos casais percebem que por muitos anos o foco principal esteve nos filhos e agora precisa redescobrir o relacionamento conjugal, né? Eles vão o quê? Reaprender a conviver apenas um com o outro. Então, é uma nova etapa, né? Essa mudança pode fortalecer o vínculo se houver diálogo e companheirismo, mas também pode gerar também uma crise familiar ou conjugal, especialmente se o casal estiver se afastando dentro desse período, né? Emocionalmente. Então, por isso, o ninho vazio é uma fase de reavaliação e renovação, em que os pais são convidados a olhar para si mesmo, para o relacionamento e para o novo propósito de vida, encontrando um novo equilíbrio emocional na família. A sexta etapa é o envelhecimento e a transição final, né? O casal enfrenta a aposentadoria, que por muitos, às vezes, é interpretada como invalidez. Uma pessoa que tem um movimento, um senhor que é ali, uma pessoa que trabalha em roça, que no comércio, aquela pessoa totalmente ativa, que ele aposenta e para, ele ali começa a interpretar aquela nova fase da vida como uma invalidação. E pode haver uma mudança na saúde, né? A perda da saúde. Também a perda do ente querido, de um ente querido, né? Que às vezes um casal acaba se separando, um parte primeiro que o outro. E quais são os desafios que vai enfrentar nessa etapa? A solidão, a manutenção de conexão e planejamento e legado, né? É muito importante a parte do legado. O que eu vou deixar? O que meus filhos vão falar sobre mim no futuro? Quem serei eu? Então vamos aqui. Interação entre dinâmicas familiares e ciclo de vida.
As dinâmicas familiares não são estáticas. Elas mudam em resposta à demanda de cada fase do ciclo da vida. Então, não é nada que não pode sofrer alteração. É algo que vai sofrer alteração em todo o processo, porque é um ciclo. É um ciclo. Na fase de formação do casal, por exemplo, as dinâmicas podem ser concentradas na construção da intimidade. Já na fase da família com filhos pequenos, o foco muda para a divisão de tarefas, criação dos filhos e, frequentemente, gera tensões e reajustes. Depois vem o ninho vazio, né? Que pode levar a uma reavaliação do relacionamento conjugal ou até uma crise familiar dentro desse processo. E essas transições podem ser desafiadoras, mas também oferecem oportunidade para crescimento e fortalecimento nos laços familiares. Tem dois extremos, né? Pode ser para mais ou para menos. Desafios comuns no ciclo de uma vida familiar, ou desafios comuns no ciclo de vida familiar. A primeira é a resistência à mudança, né? Nós sabemos que a família que se adapta para se adaptar às novas demandas, né? É difícil porque ela já mantém um padrão antigo que as torna disfuncionais. Então, a família disfuncional, né, em que tem papéis invertidos, elas é mais complicadas para aceitar uma mudança. Conflitos intergeracionais. Expectativa de valores diferentes entre gerações pode criar tensões, especialmente em momento de transição, né? Que tipo de tensão pode acontecer? A depressão na mãe, uma doença, né, tipo um câncer, ou criar um neto, são conflitos intergeracionais. E mais à frente nós vamos ver como buscar esses conflitos, entender esses conflitos. Terceiro, eventos inesperados. Mudanças imprevistas, como doenças, perda ou crise financeira, podem desestabilizar a família e exigir ajustes não planejados, né? Então, são eventos que não estão dentro, como tipo, não estava dentro da agenda, mas aconteceu. E ele precisa agora ter um novo olhar. Então, vamos aqui ver qual é a importância da terapia familiar, né? O que o terapeuta familiar pode fazer? Qual é o papel essencial para ajudar uma família, né, dentro dessa dinâmica? Primeiro, identificar padrões de dinâmicas que dificulta a adaptação. Depois, ele vai facilitar o diálogo e resolver conflitos intergeracionais, né? Conflito de interesse entre gerações, como aposentadoria, herança, cultura. E depois, no terceiro, ele vai fornecer ferramentas para lidar com a transição e desafio em cada fase da vida. E ao compreender as interações entre dinâmica familiar e ciclo da vida, o terapeuta pode ajudar a família a navegar pelos desafios, promovendo relações mais saudáveis, harmoniosas, porque ele vai começar a compreender o ciclo da vida e os seus elementos, né, fundamentais. Vamos ver aqui a teoria do sistema, compreensão das interações e influência dentro da família. A teoria do sistema é um dos principais fundamentos da terapia familiar, que se baseia na compreensão das interações e influência dentro da família, como um sistema interconectado. Essa abordagem considera que os indivíduos e suas relações não podem ser compreendidos isoladamente, mas sim em relação aos outros membros da família e ao contexto mais amplo em que vive. Aqui estão os principais princípios da teoria do sistema aplicado à terapia familiar. A primeira é uma visão holística. A segunda é uma interconexão e circularidade. A terceira é hierarquia e papéis. 4, fronteiras e limites. 5, equilíbrio, homeostase. E o sexto, circularidade casual. E nós vamos ver aqui
Um pouco sobre cada uma delas. A visão holística. Ela compreende o indivíduo em sua totalidade, isto é, cérebro, espírito, corpo, mente, razão e emoção. A teoria do sistema considera a família como um todo interdependente, onde as partes estão interligadas e influenciam umas às outras. Para entender um membro ou um indivíduo, é essencial considerar suas interações e relações dentro do sistema familiar. Esse é o olhar holístico para a família. O segundo é a interconexão e circularidade. Circularidade. O terapeuta conduz a terapia com base na retroação da família, as mudanças e diferenças. A interconexão vai ajudar o terapeuta a reconhecer que o comportamento da pessoa é influenciado pelo sistema em que ela está inserida. Então, a teoria vai enfatizar os padrões da interação circulares, onde as ações e interações de um membro afetam os outros de maneira contínua. O problema e conflito muitas vezes são vistos como resultado de padrões interativos ao invés de causas lineares. Então, na circularidade, a família ela está... A gente vai olhar a retroação da família, né? As mudanças e as diferenças que essa família já passou. Hierarquias e papéis. Terceiro, a teoria do sistema examina as hierarquias e os papéis dentro da família, como pais, filhos, irmãos, cônjuge, e vão identificar que cada um aprende pelo exemplo, né? Mudanças em papéis ou posição pode afetar o equilíbrio e a dinâmica do sistema familiar, né? Se é o pai que é o provedor da casa e na falta do pai, aquela casa ela vai tipo assim desmoronar, porque não tem um sucessor. 4. Fronteiras e limites. Regras que dão segurança, combinados, rotina, horário, hora de dormir, hora de levantar. Isso aí é uma fronteira e limite, né? A definição de fronteiras saudáveis entre os membros da família é crucial para um funcionamento eficaz. Fronteiras rígidas ou excessivamente rígidas são permeáveis e pode levar a conflito disfuncional, né? Então, a fronteira e limite deve ser saudável também. 5. Equilíbrio e homeostase. A família busca um estado de equilíbrio ou homeostase, onde tentam manter padrões familiares e estáveis. Mudança em um aspecto do sistema pode desencadear esforço para reestruturar o equilíbrio e, às vezes, resultando em resistências à mudança. Por exemplo, o indivíduo no estado de homeostase, ele tem dificuldade em mudança. Ele é capaz de manter o equilíbrio mesmo diante das alterações externas. Mudanças podem ser interpretadas como desequilíbrio, pela falta ou pelo excesso. Para manter o mecanismo fisiológico funcionando, é necessário manter todos os fatores dentro dos limites desejados, né? Como eu falei, na família que o pai é o provedor, se ele adoece, a família ela entra em crise, né? Se a mãe assume essa posição, a família se reequilibra ou não, né? Vai depender de como aquela figura que reassumiu esse lugar vai se comportar. Circularidade casual. A teoria do sistema vê as causas dos problemas como multifatoriais e derivadas das interações entre os membros da família. Em vez de buscar um único culpado, o foco, né, está na dinâmica que contribui para o problema. Ou seja, voltando sempre ao ponto de partida, a retroação, né? Ao invés do terapeuta perguntar quem começou, ele pergunta como a ação e um membro afeta o outro e como essa segunda ação afeta o terceiro e assim por diante. 7. Comunicação e padronização. A qualidade da comunicação influencia profundamente as dinâmicas familiares.
Problemas de comunicação, como triangulação ou comunicação defensiva, pode afetar o funcionamento do sistema, né? Isso acontece muito no narcisismo, né? A triangulação, a comunicação defensiva, né? A pessoa está sempre jogando a bola para o outro. Isso afeta o funcionamento do sistema. O próximo é mudança e evolução. A teoria do sistema reconhece a capacidade da família de evoluir e se adaptar ao longo do tempo. A terapia familiar visa facilitar mudanças positivas nas interações e dinâmicas familiares para promover o crescimento e o bem-estar. A compreensão dos princípios da teoria do sistema permite ao terapeuta familiar identificar padrões disfuncionais, entender as influências mútuas e desenvolver estratégias de intervenção que abordem as dinâmicas interconectadas dentro da família. Então está aqui o papel do terapeuta dentro da dinâmica familiar, no sistema de teoria familiar. Resumo: a teoria do sistema é uma abordagem amplamente utilizada na terapia familiar para compreender como os membros da família interagem e influenciam uns aos outros. Ela vê a família como um sistema interconectado, onde mudanças em uma parte afetam o todo. Essa visão sistêmica é essencial para identificar dinâmicas, padrões e interdependência que moldam os comportamentos individuais e coletivos dentro da família. Então, vamos aqui conhecer os princípios fundamentais da teoria dos sistemas. Princípios fundamentais das teorias dos sistemas. Ou seja, a família como um sistema. Então, vamos ver aqui. A teoria considera a família como um sistema complexo e interdependente. Cada membro desempenha um papel específico e é influenciado uns pelos outros, direta ou indiretamente. Exemplo: quando um dos pais perde o emprego, pode haver mudança na dinâmica familiar, como tensões emocionais, redistribuição de responsabilidades, impacto no comportamento dos filhos, né? Por quê? Agora o pai está dentro de casa, né? Ele agora vai assumir um novo papel. E por que vai ter um impacto no comportamento dos filhos? Se ele todo dia saía de manhã e voltava à noite, né? E agora ele está passando o tempo todo dentro de casa, é óbvio que vai haver uma mudança no comportamento, no modo de falar, né? Até nas brincadeiras ali dentro de casa vai haver uma mudança. Então, isso quer dizer o quê? Que um membro, ele acaba influenciando o outro com seu comportamento. Interdependência, né? Vamos ver aqui. As ações de um membro da família afetam o comportamento e o bem-estar de todos os outros, né? Um adolescente que se isola pode desencadear preocupação nos pais, levando à alteração na forma de como eles interagem entre si, né? Então, se um adolescente se isola, qual vai ser a preocupação dos pais? Ah, o erro está em você, é porque você é mima demais. Ah, é porque agora vai ficar ali aquela discussão entre os pais. Vai haver uma alteração? Sim. Porque agora esses pais podem ficar ali procurando quem é o culpado. Onde foi que eles erraram nessa criação, né? Então, vai haver uma mudança no comportamento de toda a família. Porque ali pode ser que esse pai vai contra a mãe e vice-versa, né? E esse filho vai ficar ali no meio sem saber em quem ele se apoia. Casualidade circular. Ao contrário da casualidade linear, que quer dizer causa e efeito, a teoria do sistema enfatiza a casualidade circular, onde os eventos se influenciam mutuamente. Como assim? Vamos ver aqui um pouquinho. Diferente da casualidade linear, que vê o acontecimento de uma forma simples, né? Como causa e efeito, por exemplo, ele gritou e ela chorou. Causou um efeito e ele viu o resultado. A casualidade circular entende que tudo está conectado. Nesse caso, poderíamos dizer, ele gritou porque ela se afastou. E ela se afastou porque ele se irritou. Então,
Está mostrando que o comportamento de um afetou o outro o tempo todo. Em resumo, a casualidade circular nos ajuda a compreender que os problemas e comportamentos dentro de um sistema familiar não surgem isoladamente, mas são resultados da interação constante entre os seus membros. Isso permite olhar as relações de forma mais ampla, buscando compreender o que cada um contribui para o equilíbrio ou desequilíbrio do outro. Homeostase. O sistema familiar tende a buscar equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio mantenha padrões disfuncionais. Por exemplo, uma família com conflito constante. Os membros podem até acostumar com um ambiente hostil e resistir a uma mudança, né? Aí pode tentar a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim, né? Então, a família que ela tem conflitos constantes, os membros já acostumam com aquele meio hostil, né? E se eles entrarem num ambiente saudável, eles não vão se adaptar à mudança, eles podem resistir. Limites. Os limites definem o grau de permeabilidade entre os membros da família e entre a família e o ambiente externo. Por exemplo, limites saudáveis. Ele promove apoio mútuo e autonomia. Já o limite rígido, isso não pode, aquilo não deve, pode levar ao isolamento emocional, medo de tomar decisões, ter relacionamentos tóxicos, medo de casar, medo de ir para a vida, por causa, né, dos limites. Isso pode, isso não pode, a pessoa cresce sem saber o que ele deve fazer. Limites difusos resultam em uma falta de privacidade e autonomia, né? Pais que olham tudo sobre os filhos e não deixam o filho ter um tempo só para ele, né? A gente tem que fiscalizar, sim, a vida dos nossos filhos, acompanhar no celular, nas suas redes sociais, mas tudo de uma forma com limites, né? Porque às vezes tem pais que eles tomam toda a privacidade do filho. Isso acontece muito com os filhos dos líderes, né? Pessoas que lideram igreja, pessoas que estão sempre em frente à liderança, acontece muito esse tipo de invasão de privacidade. Como vamos aplicar a teoria do sistema na terapia familiar? Primeiro, identificando padrões e papéis, né? O terapeuta analisa que os papéis familiares, né, pacificador, fez esse problema, influencia na dinâmica do grupo. Um exemplo, em um triângulo familiar onde 2 membros se aliam contra o outro, o terapeuta pode explorar como esse padrão mantém a estabilidade do sistema. Isso acontece muito no caso narcisista, né? Se tem ali 3 pessoas, pai, mãe e filho, quando ele está no vitimismo ou em alta, ele pode ficar contra a mãe e usar o filho para atingir a mãe. Ficar jogando indiretas, né? Ele não vai pessoalmente falar com a mãe. Ele não fala com a mãe, mas ele fica jogando indiretas para a mãe através do filho. E se ele está contra o filho, ele faz a mesma coisa. Ele fala com a mãe jogando direta para o filho. Isso aí é uma triangulação. Como vamos avaliar o ciclo de interação, né? Usando uma ferramenta por nome de genograma, que nós já falamos sobre ela, para mapear relacionamentos e padrões transgeracionais. O que vai identificar? Como o conflito não resolvido entre pais pode ser refletido nos filhos e aonde foi que isso começou, né? Através do genograma a gente vai buscar onde foi que começou essa disfunção no meio da família. Terceiro, como vamos trabalhar com limites familiares? Qual é o objetivo? Ajudar a família a estabelecer limites claros e saudáveis. Por exemplo, ensinar pais a permitir que os adolescentes tomem decisões apropriadas à sua idade, sem perder a autoridade parental.
né? Por que eu vou entregar uma moto na mão do meu filho de 15 anos sabendo que ele não tem documento? Né? Isso é uma responsabilidade da minha parte. Então, eu vou poder guiar ele de uma forma consciente, apropriada, dentro da idade dele, dando, assim, a permissividade. 4. Como vou intervir em momento de transição? Né? Mudanças como divórcio, perda, nascimento de filhos, pode desestabilizar um sistema familiar, né? E como terapeuta vai auxiliar? Ele vai ajudar essa família a se adaptar ao novo ciclo, aos novos papéis, aos novos padrões, né? Nascimento de filho pode muito impactar. Esse mês eu presenciei uma família onde uma mãe tinha duas filhas. E ela engravidou do terceiro e a filha mais velha entrou em choque. Porque ela queria um menino. E entrou em choque mesmo, que teve uma revolução no meio da família. Né? Mas ainda bem que eu já tinha um pouco de conhecimento transgeracional. E eu chamei essa adolescente e conversei com ela sobre as consequências da rejeição do irmãozinho. Temos aqui um exemplo prático de uma família em conflito recorrente. Né? Por exemplo, qual é a situação? A família relata que as discussões entre os pais frequentemente levam os filhos a se envolverem tentando tomar partido. Qual vai ser a análise sistêmica dessa família? Né? A gente vai fazer o quê? Identificar qual é o padrão que essa família está seguindo, né? Porque a gente está vendo ali que os filhos estão formando uma triangulação dos conflitos dos pais, gerando tensão, né? Como é que o terapeuta vai auxiliar uma família que está passando por um momento como esse, né? O terapeuta vai intervir, auxiliando os pais a resolver os seus conflitos diretamente sem envolver os filhos, né? Vai fazer o que também? Reforçar os limites saudáveis para proteger os filhos da dinâmica disfuncional. Porque se esse filho continuar ali tomando partido no meio do relacionamento desses pais, vai ter dois extremos, né? Ou eles vão abandonar esses pais, ou eles vão acabar fazendo besteira no meio da família para defender um dos pais, né? A gente vai ver que ali vai ter um narcisista, desses pais narcisistas, a mãe é passiva. Que quando acontece, né, da mãe ser passiva, ou acontece também com o pai, que ele não toma partido, ele não sabe resolver os seus questionamentos, né? Fica calado para não criar barraco, para não cometer um escândalo, qualquer coisa do tipo. A pessoa começa a ficar calado, os filhos eles acabam tomando partido. Então, os desafios e na abordagem sistêmica, a resistência à mudança. Né? Como em todas as outras abordagens, a gente vai ver que a resistência à mudança acontece, como nós falamos acima, que uma família disfuncional que vive o tempo todo em conflito, ela vai ter dificuldade. E vice-versa, acontece também em outros tipos de casos. Complexidade das interações e limitações de tempo. Né? Pessoas que não tem tempo. Né? E o terapeuta ele vai fazer o quê? Ele vai estabelecer um tempo para que o compromisso de todos os membros sejam visto e que haja uma mudança naquele ciclo familiar. O terapeuta ele vai estabelecer um tempo, né? Tipo, com as dinâmicas que ele vai aplicar para cada semana, para cada quinzena, para cada mês, para ver se está acontecendo uma mudança naquele ciclo. Vamos ver aqui um pouco sobre o ciclo da vida familiar, transições, crise e desenvolvimento ao longo do tempo. Os ciclos da família, os ciclos da vida familiar se referem às diferentes fases, né, pelas quais uma família passa ao longo do tempo.
desde o casamento ou formação da família até o envelhecimento. Cada fase traz consigo desafios, oportunidades e mudanças na dinâmica familiar, né? O que eu falei aqui, assim um pouquinho. O entendimento do ciclo de vida familiar é fundamental para que a terapia familiar possa contextualizar os problemas e desenvolver uma estratégia de intervenção apropriada, né? Então, aqui estão algumas. Por exemplo, no casamento ou na formação da família, né? É o início do ciclo. Nós vamos colocar aqui como início do ciclo. Qual é a estratégia que o terapeuta vai usar? Esta é a fase inicial quando um casal se casa e começa a coabitar. Então, o desafio é incluir os reajustes às novas identidades, aos novos papéis, às novas expectativas. Qual é outra estratégia quando vem o nascimento dos filhos e a criação da família jovem? O foco na mudança para o cuidado e a criação dos filhos, né? Então, o desafio vai ser envolver, ajustar os papéis de pais e filhos, equilibrar as demandas de correria familiar e desenvolver uma nova dinâmica familiar, onde todos estejam inseridos. Família com filhos adolescentes. Qual será a estratégia? Né? À medida que os filhos crescem, a família enfrenta desafios relacionados à independência dos adolescentes. Então, aí vem as mudanças, as dinâmicas parentais e a comunicação. Será o principal fator na vida dos adolescentes. É aí que muitos pais se perdem, né? É na comunicação. Famílias com filhos adultos, né? Os filhos se casam e vai buscar o quê? A independência. Qual vai ser o reajuste? Vai ser o reajuste do papel nos relacionamentos, incluindo a transição para se tornar, né, uma nova família, a família vazia. Né? Antes era uma família vazia, mas depois veio os filhos cresceram, saiu novamente, a família se tornou vazia. Então vai ter o quê? Um reajuste nessa transição. Depois vem a família de meia idade, né? Que já é o ninho vazio, a família já foi embora. Né? A família pode enfrentar o chamado ninho vazio quando os filhos saem de casa. Aí vem a reavaliação de metas, né? Porque nós já falamos acima, as prioridades pessoais e profissionais, onde o casal vai olhar para si, vai viver para si, não vai mais viver para os filhos, nem tentar reajustar na família, vai ser entre eles. Família na terceira idade ou envelhecimento. O casal envelhece, os filhos têm suas próprias famílias, né? Aí vem o quê? A questão de saúde, que pode se tornar mais proeminente. E quais vão ser os desafios? Incluir esses idosos, né, na família. A aposentadoria, cuidados na saúde, o ajuste às mudanças da capacidade física, mental. Tudo isso deve ser visto com muito carinho, né? Depois vem a estratégia e estágio tardio da vida, né? Ou seja, a fase final. É a fase onde envolve questões relacionadas ao legado, apoio aos membros idosos da família, preparação para o final da vida. Durante cada fase da vida familiar, ocorrem transições significativas que podem ser acompanhadas por crises e também por desafios, né? A terapia familiar ela pode ajudar as famílias a entender e a se adaptar a essas mudanças, desenvolver uma estratégia para lidar com os desafios específicos de cada fase. Além disso, o terapeuta pode auxiliar na preparação para a transição futura, né? Ajudando a família a enfrentar as mudanças ao longo do tempo. Certo?
Agora vamos aqui à abordagem de problemas específicos em diferentes estágios da vida, né? Criança, adolescente, adulto, cada um tem um problema específico, né? Tem um estágio específico que deve ser abordado. Por exemplo, diferentes estágios da vida requer uma compreensão às necessidades, desenvolvimento, desafios enfrentados por indivíduo em cada estágio. Aqui estão algumas orientações para abordar problemas específicos em diferentes estágios da vida. Na terapia familiar, por exemplo, na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem, na vida do adulto. Vamos ver aqui, criança. Compreensão do desenvolvimento infantil. Conhecer as etapas do desenvolvimento infantil inclui marco físico, emocional, cognitivo, ou seja, aprendizado. Então, é a fase do aprendizado. Qual vai ser o envolvimento dos pais? Trabalhar os pais para entender e responder às necessidades das crianças, promovendo uma criação saudável e segura. Porque é aí que é a base. Depois, comunicação familiar. Ajudar os pais a estabelecer uma comunicação aberta com as crianças, permitindo que elas expressem suas emoções e necessidades, né? Aquele tipo de pai que quando o filho chega, pai, deixa eu mostrar aqui o meu desenho escolar. Cala a boca, menino, estou trabalhando. Ele vai criar uma barreira entre esse filho, que ele não vai ter mais coragem de procurar esse pai para falar algo mais importante. Quarto, estabelecimento de limites. Auxiliar os pais a estabelecer limites claros, consistentes, para promover a disciplina adequada à idade da criança. Disciplina não é castigo, disciplina é ensinamento. Lidar com desafios de comportamento, né? Desenvolver estratégia para lidar com problemas de comportamento, tipo birra, agressividade, dificuldades escolares, né? Porque às vezes a criança muda de comportamento e o pai não sabe identificar, né? Por que aquela criança está com birra? Por que aquela criança, que era uma criança calma, de repente ficou agressiva? As dificuldades na escola, por que essa criança tem dificuldade de aprender? Por que ela não se familiariza com os colegas? Por que ela não tem amigos? Então, o terapeuta ele vai auxiliar aos pais nessa etapa. Depois temos os adolescentes, né? Que é o segundo desafio. Qual é a abordagem que nós vamos colocar? Ajudar os pais dentro dessa fase. Desenvolvimento de identidade, né? Ajudar os adolescentes a explorar e desenvolver uma identidade saudável e a lidar com questões de autoestima. Depois, comunicação intergeracional. Promova a comunicação eficaz entre pais e adolescentes, incentivando o diálogo aberto e o respeito mútuo, né? Nem ir para o extremo e nem fechar. Tem que ter um equilíbrio ali. Confiança. Pai versus adolescentes. É uma fase que muitos pais se perdem. Eu sempre falo isso. Porque eles começam a querer a autonomia e às vezes os pais identificam de outra forma. Terceiro, gestão de conflito. Ensine habilidades de resolução de conflito para lidar com as tensões que podem surgir entre pais e adolescentes. Então, o terapeuta ele vai ajudar, vai ensinar habilidades de resolução de conflitos. 4. Pressões externas. Ajude os adolescentes a enfrentar desafios como pressões acadêmicas, sociais e tomadas de decisões. Esse é um papel que o terapeuta também vai fazer. Ajudar os pais, né, a enfrentar os desafios e as pressões acadêmicas, como a carreira que ele vai seguir, como é que ele tem que se portar diante da vida, um jovem aprendiz, incentivar uma carreira, né? Tem pais que eles se perdem nesse tópico aí. 5. Preparação para o futuro. Auxilie na orientação dos adolescentes para planejar seu futuro acadêmico e profissional. Eu acabei de falar assim. Depois vem a fase adulta, né? Isso que passa essa fase de infantil,
a fase do adolescente, agora vem a fase adulta. Nova mudança. Número 1, relação de parceria. Trabalhe com casais para fortalecer seus relacionamentos, aprimorar a comunicação e lidar com os desafios de convivência. Né? É a hora da relação de parceria, o juntar de escovas. Né? Como as coisas mudam. Sair daquele conto de fada e viver a realidade. 2, equilíbrio, trabalho e vida. Ajude os adultos a gerenciar o equilíbrio entre suas responsabilidades familiares e profissionais. Muitas pessoas se perdem, né? Porque elas começam a trazer o profissional ou o trabalho para dentro de casa, nos momentos em que eles deveriam estar se dedicando à família. Tem pessoas que elas acabam sufocando o tempo familiar só para o trabalho. E tudo tem que ter um equilíbrio. Trabalho versus família, né? Eu acho lindo uma história, né? Eu digo que é uma história de um trabalhador que sempre quando ele ia para casa, ele tinha uma árvore plantada na frente de casa. E tem aqueles vizinhos que repara tudo, né? E diz que ele chegava naquela árvore perto de casa e passava a mão e entrava para dentro de casa. Lá ele tinha uma família, brincava com seus filhos e tal. No outro dia de manhã ele saía para trabalhar, ele passava naquela árvore, passava a mão na árvore, novamente ia para o seu trabalho. E a vizinha curiosa perguntou: por que quando você sai, você pega na árvore para sair? Quando você volta, você pega na árvore novamente. Ele explicou que quando ele vinha do trabalho, ele deixava naquela árvore os problemas do trabalho, os problemas lá de fora, as preocupações, o boleto para pagar, e entrava para curtir a sua família. Quando ele voltava para o trabalho, ele pegava novamente seu papel, a sua bagagem e seguia a viagem. Então é isso, muitos adultos acabam se perdendo entre esse equilíbrio família e trabalho. Tem pessoas, eu já conheci homens que ele acha que a mulher só dependia de dinheiro para sobreviver, alimentação, casa, esqueceu que ela precisa de carinho, de viagem, de estar do lado dela no dia a dia, cuidar das crianças, demonstrar carinho. Então muitas pessoas precisam desse equilíbrio, porque aí quando a gente vai fazer o mapa transgeracional, nós vamos ver que isso aí é um padrão de repetição. Transição de carreira e vida. Apoie os adultos em transição importante, como mudança de emprego, aposentadoria, ajuste no papel de cuidador e também de provedor. Foi o que eu acabei de falar acima, que já está incluso também dentro dessa transição aqui, né? A transição de carreira. Às vezes a pessoa, né, quer mudar de um emprego e ela tem medo do novo. O novo sempre assusta, né? Mas precisa ser olhado com um outro olhar. E o terapeuta pode auxiliar o adulto nessa transição importante. Planejamento familiar. Né? Dentro do planejamento familiar, esse planejamento é bom ser feito antes de um casamento, né? Antes de juntar as escovas, né? Que vai ser abordado as questões de relacionamento ao planejamento familiar, como paternidade, tomar decisões financeiras, meta a longo prazo. Né? O que inclui no planejamento familiar? Ajudar o casal a se organizar, se decidir em conjunto, como família. Né? Como é que eles querem crescer, como é que eles querem desenvolver a família deles, né? Quantos filhos eles querem ter, né? Quando vai ser o momento que eles vão querer esse filho, se é para logo, se não, porque acaba, né, como eu falei assim, aquele filho que chegou sem ser planejado e vai trazer uma dificuldade no meio daquele casal. A preparação emocional, física e financeira, né? Sair do conto de fada e saber que após o casamento tem uma realidade. Também inclui no planejamento familiar as finanças, né?
definir metas a longo prazo, como comprar uma casa, investir na educação dos filhos ou garantir uma aposentadoria tranquila. E refletir sobre a responsabilidade da paternidade e também da maternidade. Isso aí está incluso no planejamento familiar. E depois vem a última etapa, que é o idoso, né? O envelhecimento ativo. O terapeuta ele vai encorajar os idosos a envolver em atividade que promova a saúde física e mental. Eu sempre digo que todo líder, professor, ele deveria ser um terapeuta. Porque para ele saber encorajar essas pessoas de idade a ter uma vida mais saudável, a fazer uma caminhada, a participar de um grupo que promova saúde mental. Porque quanto mais a pessoa esteja ativa, mais ela vai ter uma velhice saudável, com menos doença, com menos problemas, porque tem idosos que eles acabam desenvolvendo doenças, né, principalmente quando os filhos saem de casa, como um meio de trazer os filhos de volta. É inconsciente que isso acontece, mas acontece. Apoio à saúde. Ajuda a família a lidar com questões de saúde física, mental, que pode surgir com o envelhecimento. Né? Foi o que eu acabei de falar. Isolamento social. Aborde o isolamento social e promova a conexão com a comunidade e os entes queridos. Planejamento de cuidados. Auxilia a família a desenvolver planos de cuidados para atender às necessidades dos idosos, incluindo assistência médica e apoio emocional. Né? Eu acabei de falar sobre grupo de apoios, um físico, exercício físico, o envolvimento do idoso de uma forma que ele possa envelhecer saudável. E atenção, né? Lembrando que cada indivíduo é único. É importante personalizar a abordagem terapêutica de acordo com a circunstância específica de cada membro de cada família, né? Em diferentes estágios da vida. E resumindo a abordagem de problemas específicos em diferentes estágios da vida, né? Nós sabemos que a terapia familiar considera os desafios e as características únicas de cada indivíduo em cada estágio da vida. Como eu acabei de dizer, cada indivíduo é único, cada família é única. Reconhecendo que crianças, adolescentes, adultos, idosos enfrentam problemas distintos e que afetam a dinâmica familiar. Uma abordagem eficaz envolve adaptar as estratégias terapêuticas às necessidades específicas de cada fase, levando em conta o contexto cultural, social e psicológico de cada família. Então, as crianças nos primeiros anos de idade, os problemas comuns será a ansiedade, a separação, né? Quando começa a ir para a escola, tem ali uma nova adaptação, né? Comportamento desafiador, birras, desobediência, agressividade, dificuldades escolares, né? No problema de aprendizado, bullying, luto e perda, reação à mudança como o divórcio, a morte de um ente querido, pode haver um problema na primeira infância, né, com a criança. E qual vai ser a abordagem terapêutica quando isso acontecer? Usar jogos, desenhos, brincadeiras para ajudar a criança a expressar emoções e resolver conflitos como abusos, né? E através de um desenho a criança ela pode identificar, às vezes ela não chega para você e fala que está sendo abusada, mas se você pede ela para fazer um desenho qual é o seu melhor amigo, ou sobre a sua família, ela vai ali especificar o que ela passa. Envolvimento parental. Ensinar técnica de manejo comportamental como reforço positivo e disciplina constante. Então, um pai que só chama um filho de burro, isso e aquilo, ele vai, né, fazer com que essa criança se sinta sempre humilhada. E ela vai ter mais trabalho de se socializar. Então, o terapeuta vai ajudar os pais a trabalhar a comunicação entre pais e filhos. Rotinas e estabilidade. Ajudar a família a estabelecer rotinas que promovam segurança emocional para a criança. Já na fase do adolescente, a transição e identidade. Quais são os problemas comuns? Conflitos familiares, né?
discussões relacionadas à busca por independência. Saúde mental, depressão, ansiedade, comportamento autolesivo, uso de substâncias, né? Experimentação com álcool, com droga. Isso aí, o adolescente vai procurar essas saídas como fuga de algo que eles estão não se identificando dentro da família. Pressão social e acadêmica, dificuldade em lidar com expectativas externas, né? Então, essa falta de validação, como eu falei anterior, pode levar o adolescente a ter dificuldade com essa expectativa externa. Qual vai ser a abordagem terapêutica? Terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajudar o adolescente a identificar e modificar pensamentos e comportamentos negativos, trabalhar a habilidade de enfrentamento para lidar com o estresse e pressão social. E qual vai ser a mediação familiar? Facilitar o diálogo entre pais e adolescentes, promovendo respeito mútuo e resolução de conflito. Reforçar a importância de limites claros, mas com flexibilidade. Intervenção em grupo, participação em grupo terapêutico para adolescentes que enfrentam desafios semelhantes. Promover empatia e senso de pertencimento. Já com o adulto, né, fase de responsabilidade e desafios pessoais, os problemas comuns relacionamentos, conflitos conjugais, divórcios, dificuldade em relacionamento interpessoal. Saúde mental, burnout, ansiedade, depressão relacionada ao trabalho. Parentalidade, desafio em criar os filhos ou equilibrar a vida pessoal e profissional, transição de vida, mudanças como casamento, nascimento do filho ou perdas familiares. E qual vai ser a abordagem terapêutica? Terapia de casal, terapia individual com contexto familiar e estratégia de gestão de estresse, né? Ensinar técnicas de autorregulação emocional. E focar em uma comunicação eficaz, empática e resolução de conflitos no relacionamento, exploração de padrão disfuncional na dinâmica conjugal e pessoal. Em relação aos idosos, reflexão e transação final, né? Quais são os problemas comuns? Solidão e isolamento, a perda do cônjuge, né, com amigos ou conexão social. Saúde física, impacto de doenças crônicas ou limitações físicas. Conflitos intergeracionais, diferenças de valores, expectativa entre os idosos, geração mais jovem, né, que não aceitam, né? Adaptação ao envelhecimento, a aceitação de mudança no papel social e familiar. E qual vai ser a abordagem terapêutica? Terapia reminiscência, né? Exploração de memória positiva e história de vida para fortalecer a autoestima e criar conexão com os familiares. A mediação intergeracional, facilitar o diálogo entre idosos e outros membros da família para resolver conflitos e alinhar expectativas. Buscar grupos de apoio, né? Apoio no planejamento do fim da vida. Ajudar a família a lidar com temas sensíveis como testamento, cuidados paliativos, de despedidas. Então, tudo isso engloba ao ciclo da vida, que às vezes são coisas que a gente evita falar, mas que fazem parte, e nós temos que considerar todos os fatores importantes no contexto cultural, evento das vidas inesperado, integração perspectiva de sistema, tudo a gente sistêmica, tudo a gente tem que trabalhar com a família como um todo. Mesmo que o problema pareça centrado em um só indivíduo, mas a gente precisa unir toda a família e trabalhar com um todo, mostrando que faz parte, né, do ciclo da vida e que muitos não estão preparados para começar e para terminar. Conclusão. Os desafios enfrentados em cada estágio da vida são únicos, mas também interconectados, influenciando a dinâmica familiar e individual. Uma abordagem terapêutica eficaz reconhece essas particularidades, adaptando intervenções às necessidades específicas de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Aliás, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ao fazê-lo, promove-se o bem-estar de todos os membros da família e um ambiente familiar saudável e resiliente para lidar com os desafios da vida. Então, encerra aqui o nosso quarto módulo. Espero estar ajudando vocês, que vocês possam entender o que eu estou tentando passar. E que Deus ilumine a mente de cada um de vocês para conduzir
cada etapa com muito carinho e amor. Um beijo no coração. Ficam com Deus.